Pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como estudar vocabulário e lembrando como eu fiz para aprender a língua e como eu fiz para estudar o vocabulário, ok? Eu vou dividir isso aí pelo menos entre duas partes. Como aprender vocabulário quando você tem um nível básico e quando você tem um nível intermediário para você aumentar o seu vocabulário, não existe outra maneira se você não ler. Você precisa ler. Tem que ler um livro? Não precisa ler um livro gigante, mas você tem que ler qualquer coisa, um artigo no jornal, você precisa ler um slogan, você precisa sentar e fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? Eu falo assim, putz, hoje estou olhando para tudo aqui no meu estúdio, o que eu posso... Vou nomear tudo, desde a lampadinha até o forro aqui. De vidro, com a caneta, ali a tomada, nossa, fio da tomada, parede, tinta, lâmpada, tudo. Você escreveu uma lista. Depois que você faz isso, você tem que começar a criar, para gravar, não adianta você fazer uma lista de 100 palavras se você não vai praticá-las. Só que quando você é básico, mas eu sou básico, o que eu vou fazer? Faz o básico, entendeu? Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Livro, book, computador, computer, sei lá, lamp, beleza, eu escrevi, fiz alguns. Depois disso, o que a gente faz? Escreva frases. The book, adivinha? The book is on the table, yes, it is. Tá? Outra coisa, I have a book. I like this book. Boa, o que mais? Para eu lembrar esse book aqui. Tem várias coisas, né? I bought this book yesterday. Nice, great. This book is about a serial killer. Nice. This book is about love. Ok? Trabalhei nisso. Vou para a próxima. Computer. My computer is in front of me. Great. I love my computer. Great. I bought this computer 3 months ago. Right? Você fazendo isso, você tira esse vocabulário que provavelmente vai virar um vocabulário passivo, que é aprender e ele vira um vocabulário ativo. Por quê? Porque você está usando essas palavras e você está colocando na sua mente. Se daqui a uma semana você olhar para o livro e falar, putz, eu esqueci como é que fala livro em inglês, mas você lembrou que você fala, alguma coisa is on the table, the book is on the table. Eu sei que esse é um exemplo bem facinho, mas isso acontece com todas as palavras, tá? Essa é a forma que quando você é básico, é a única forma que você tem para aumentar o seu vocabulário. Tenha um livro, escreva as palavras, trabalhe com essas palavras, no mínimo de 10 a 15 palavras por dia, faça isso. Frases simples, tá legal? Quando você é já mais intermediário, você quer pegar uma coisa a mais, o jeito que para mim funcionou, eu gosto desse livro aqui, tá? Chama O Mundo de Sofia. Eu li esse livro em Vancouver, né? E eu estava morando lá há 3 meses. E eu falei assim, eu vou pegar esse mês aqui para dar um tempo dessas escolas, depois eu volto, mas eu quero pegar e aumentar o meu vocabulário. E esse é um livro de mais ou menos 500 páginas, né? 500 páginas, e o que eu fazia aqui? Eu estudava, eu realmente, para confessar, eu não entendi na primeira vez que eu li o que era a história, porque eu estava mais preocupado em tentar entender os trechos das histórias. Então o que eu fazia? Eu anotava, eu li um pedaço da história, eu anotava. Aí na época a gente não tinha internet, né? Em 97, então eu tinha que ter um super dicionário grande, inglês. Eu procurava palavrinha por palavrinha, colocava no meu caderninho, estudava. Depois que eu lia aquela página, eu ia lá de novo. Depois que eu tinha aprendido todas aquelas palavras e eu lia, eu falava, entendi. E aí eu fiz isso, tá? Durante, na verdade foi 1 mês e meio mais ou menos que eu fiz e eu consegui. A parte boa é que depois que eu estava mais ou menos 1/3 do livro, o meu vocabulário começou a aumentar tanto que eu já não perdia tanto tempo. A primeira semana foi uma coisa bem dolorosa, porque, eu vou desistir. Só que depois você começa a ver a mesma palavra, você começa a ler um pouco mais rápido. Então é aquilo, consistência, persistência, foco, disciplina, sempre, tá? Era... Só para fazer uma pausa, essa era a minha vida durante o mês de abril de 1997, eu lembro até agora. Eu tomava meu café, eu pegava minha bicicleta, eu descia até o Stanley Park, sentava lá daqueles lugares maravilhosos que é aquele país, lá aquela cidade, pegava meu livro, eu tinha meu livro, tinha o meu caderno e tinha o meu dicionário. E eu ficava estudando, e eu estudava
4, 5 horas, ficava lendo de 4 a 5 horas por dia. Voltava para casa e fazia minhas coisas também. E com isso, em menos de um mês e meio, eu aumentei muito a minha gama de vocabulário. E isso é uma coisa que vocês, estando aqui no Brasil, estando aqui em São Paulo, vocês podem fazer. Ah, eu não tenho 5 horas por dia. Não, mas você tem 1 hora dividida em 15 minutos. Façam 4 bloquinhos de 15 minutos por dia que vocês vão se dar bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Fique à vontade de fazer qualquer comentário. Se você tem alguma experiência parecida, também escreva aí embaixo. E a gente vai se falando. Muito obrigado. Have a good night, have a good day, have a good weekend, and I see you later. Bye.